Fala, minha nação tricolor, muito boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós iremos trazer informações importantíssimas sobre o Bahia, então já de início te convido a assistir esse vídeo aqui até o final. Vamos falar mais sobre a situação do zagueiro Marcos Vitor, que está vivendo um drama lá no Atlético Paranaense. Vi que muita gente já trouxe notícias do tipo aqui no YouTube, no canal, falando sobre o Bahia e tudo mais, mas eu quero trazer informações de bastidores, informações diferentes, para você acompanhar e entender um pouco mais sobre essa situação, mais de perto do que o Marcos Vitor está vivendo. Vamos falar também sobre as últimas informações do Bahia, que já se representou no CT Evaristo de Macedo ontem, treinou hoje também, nessa terça-feira. O entrevistado do dia foi o Cauli, falou sobre mudanças na equipe. Vamos falar também sobre isso, né? Sobre mudanças do Rogério, sobre jogadores, sobre bastidores. O vídeo hoje está completo com muita informação, então já conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e conto óbvio com sua inscrição, caso você queira e deseja, para você fazer parte da nossa comunidade. A gente está quase chegando aqui a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor, como eu sempre falo aqui todos os dias. Se você quer ganhar, clica no botão de se inscrever, deixa teu like. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, porque como eu falei para vocês no início do vídeo, vamos trazer as últimas informações do Bahia bem rapidinho, antes da gente entrar nesse assunto do Marcos Vitor. O que é que eu tenho para passar para vocês? Volante Rezende, que estava lesionado, ainda está fazendo um tratamento na academia, fisioterapia, não voltou a treinar com o grupo ainda, não voltou a treinar com bola e segue como desfalque no time do Bahia. A gente ainda vai ter uma longa semana, né? Ainda vai ter alguns dias de trabalho. Vamos acompanhar a evolução do Rezende, mas não sei se ele vai voltar contra o Vasco. A expectativa, e se eu não estou enganado, foi o próprio Rogério que disse isso em coletiva após o jogo contra o Fortaleza. A expectativa de que ele voltasse contra a equipe do Vasco provavelmente não vai acontecer, ou indícios é de que isso não aconteça, mas é como eu falei, a gente ainda tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se eu não me engano. Domingo não, né? Mas ainda tem alguns dias de trabalho antes do jogo, e aí a gente vai poder ter uma noção melhor da situação do Rezende, se ele vai estar à disposição ou não. O Bahia treinou hoje lá no CT Evaristo de Macedo, treinou situações de bola parada, situações de campo ofensivo, defensivo, saídas de bola, transição, tudo isso tentando se aprimorar e tentando, obviamente, traçando uma estratégia. Esses tipos de treino, óbvio, está casado junto com o que o Rogério pretende fazer. Quando ele falou na coletiva sobre mudanças e sobre dar oportunidades ao time titular, sobre, por exemplo, Rafael Ratão, sobre Ademir, sobre Biel, sobre o próprio Luciano Rodrigues, ele falava sobre uma mudança de característica e tudo mais. Eu acho que isso pode acontecer no jogo contra o Vasco. Óbvio, é difícil a gente imaginar, conhecendo o Rogério, mesmo ele mudando esse jogo contra o Cruzeiro. Não acho que todo jogo agora vai ser uma nova escalação ou vai ser algo diferente, mas ele precisa fazer algo para surpreender a equipe do Vasco. E, por exemplo, a entrada do Ademir, que fez uma linda jogada para assistência do gol do Luciano Rodrigues, ou até mesmo o Lúcio como titular, poderia casar com uma opção interessante, tendo em vista o declínio técnico dos atacantes da equipe, o Tassiano e o Everaldo, que, como eu falei para vocês ontem, né, os dois têm apenas 3 gols, os dois juntos têm apenas 3 gols, enquanto o Luciano Rodrigues, nesse mesmo período, desde que o Luciano chegou, tem 3 gols também, ou seja, a vinda apenas do banco e tendo obviamente menos minutos. Acho que seria interessantíssimo isso acontecer. Ele deixou em aberto na coletiva, como sempre, óbvio, é o trabalho dele, motivar os atletas até na coletiva para que eles trabalhem, mesmo não acreditando tanto, mas seria interessante de ver, até porque como característica do time do Vasco, que não vive também um bom momento após a eliminação para o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil, tem que ganhar para tentar subir na tabela via Campeonato Brasileiro, ainda tentando sonhar com a Libertadores, e o Bahia vai ter que ir lá para vencer, porque o Cruzeiro pode chegar, pode passar, ou até mesmo a distância para o Vasco pode diminuir em caso de triunfo da equipe Cruz Maltina, e o Bahia precisa dos 3 pontos para tentar voltar ao G6. A situação vai ficando cada vez mais complicada, porque o Inter tem jogos a menos, vai vencendo jogos, vai subindo na tabela, São Paulo também vencendo, ou seja, é ganhar ou ganhar o jogo da segunda-feira contra a equipe do Vasco lá no Rio de Janeiro. E sobre a situação do Marcos Vitor, que eu falei que iria falar aqui com vocês, iria trazer mais bastidores e informações também. Sobre essa situação, vamos trazer aqui o contexto inicial para quem está perdido e depois eu me aprofundo mais nessa situação. Vamos lá, o que aconteceu? Marcos Vitor foi para o Atlético Paranaense e na época eu noticiei aqui no canal para ter mais minutos, para ter mais oportunidades, tendo em vista que ele não fazia mais parte dos planos do técnico Rogério Ceni, não fazia mais parte dos planos, vírgula, né? Ele não, naquela temporada, no caso nessa temporada de 2024, ele não seria tanto utilizado e por isso esse empréstimo para o Atlético Paranaense. Cheguei a noticiar na época aqui que achava o empréstimo estranho. Por quê? Porque o Atlético, apesar de nessa temporada brigar para não cair, é um clube que tem grandes jogadores, tem um grande elenco, tem um grande time, pode, obviamente, estar na parte de cima da tabela, podia brigar mais em cima, não aconteceu, mas o Marcos Vitor ainda não estaria pronto para brigar pela titularidade ou coisa assim na equipe do Atlético Paranaense. Eu acho que o empréstimo, por exemplo, para o Ceará, que foi um dos clubes interessados, poderia ser uma opção mais saudável para ele, poderia ser uma opção melhor para ele ganhar mais minutos, mesmo sendo uma competição diferente, né? Uma competição de menor, tecnicamente falando, assim, menor qualidade, mas para o Marcos Vitor seria mais interessante.
Pois bem, ele foi para lá com a expectativa de ter mais minutos e desde que ele chegou ele ainda não fez nenhum jogo com a camisa do Atlético Paranaense, ele ainda não estreou com o clube do Paraná. Isso, óbvio, chateia demais o atleta, deixa o jogador bastante desmotivado, porque todo mundo quer estar jogando, todo mundo quer receber suas oportunidades, ele saiu do Bahia aqui para isso, e isso não aconteceu por lá. Nesse último jogo de Campeonato Brasileiro do Atlético Paranaense contra a equipe do Corinthians, o Marcos Vitor treinou a semana toda como titular, ele era o pretendido, né? Ele era o cara escolhido pelo técnico para começar jogando e de última hora foi substituído pelo Lucas, se eu não me engano, o zagueiro de 21 anos do Atlético Paranaense, que é da base e que estava estreando no Campeonato Brasileiro. E por conta disso, né, o Marcos ficou bastante chateado com a comissão técnica, levando ao ponto dele brigar com a comissão, com o treinador e tudo mais, fazendo com que o staff do jogador tenha decidido ou tentando antecipar a rescisão desse contrato de empréstimo que ele tem com o Atlético Paranaense antes do prazo previsto, que era até o final da temporada, e retornar ao Bahia antecipadamente. O que é que eu tenho de informações de bastidores para passar para vocês? Como eu disse aqui, o Marcos Vitor, no início da temporada, eu já falei isso muitas vezes, e essa informação nem é minha, é do Yuri, do canal do Puco. O Marcos Vitor, no início da temporada, era desejado e era, assim, quando a equipe montou o planejamento, como o Bahia montou o planejamento, ele era o cara para jogar e o Gabriel Xavier estava naquela lista de ser emprestado. Era aquele jogador que não fazia parte dos planos ou não era a primeira opção, né? Ele volta para disputar o Campeonato Baiano, depois daquele período lá em Manchester, não vai bem, aí o Gabriel Xavier volta bem, e aí reassume novamente essa vaga que existia entre os dois, nessa disputa interna entre os dois, de primeira opção, e o Marcos Vitor passa a ser a segunda opção, não jogando tanto, tendo poucas oportunidades ali no Campeonato Baiano, depois no Campeonato Brasileiro acaba nem jogando muito, e o Gabriel Xavier logo depois acaba se consolidando como titular. O Marcos Vitor sempre foi uma expectativa muito grande. Quando ele chegou a ser titular, teve aquela lesão muito séria, perdeu praticamente quase todo 2023, aí volta em 2024, também com essa expectativa de jogar e ainda não acontece. A última da vez foi essa situação do Atlético Paranaense. Acho que, se de fato, é porque assim, o Atlético já joga hoje contra o Fluminense lá no Maracanã, também partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro. E eu vi que o Atlético Paranaense tinha treinado e o Marcos Vitor tinha sido escolhido para ser o titular para essa partida. Ele treinou entre os titulares. Vamos ver se isso vai se confirmar logo após ali a divulgação da escalação e tudo mais, se ele vai poder receber minutos, enfim, ou não, se ele vai poder estrear ou não. Mas a briga, o desentendimento com a comissão técnica, ela aconteceu. Vamos ver se vai ser o suficiente para a rescisão do contrato. O que eu tenho para passar de informações para vocês o Marcos Vitor foi com a expectativa de jogar, mesmo sabendo que seria difícil. E isso está frustrando muito ele por não estar jogando, por não estar entrando em campo, por não estar recebendo oportunidades, tendo em vista que ele é jovem e tal, tem toda uma carreira ainda pela frente, ele precisa se desenvolver, ele precisa desses minutos. O Bahia também prestou para isso, tendo em vista que ele não jogaria com o Rogério, que ele não teria tantas oportunidades assim, e isso está incomodando demais o zagueiro, ao ponto dele se desentender com a comissão técnica do Atlético Paranaense por não ter sido escolhido. É óbvio, né, que o atleta tem que entender que ele é profissional, mas eu entendo também o lado do Marcos Vitor, porque ele é jovem, ele ainda vai amadurecer muito na carreira, mas de fato bem complicado lidar com isso. O Bahia, por exemplo, é um clube que, se eu não me engano, eu não sei qual é a estatística, mas é um dos clubes que menos fez variações no time titular ao longo de toda a temporada. O Bahia foi um dos clubes que menos trocou nesse Campeonato Brasileiro suas peças dos 11 iniciais. Isso chateia demais o atleta que está treinando, que está ali todos os dias, se motivando e tudo mais. Atletas que até mereciam ter mais oportunidades, mais minutos e às vezes acabam não tendo. Por exemplo, como o Luciano Rodrigues, como eu sempre falei aqui com vocês no canal. É um cara que sempre está entregando gols, é um cara que sempre está entregando bons jogos, mas que não começa jogando como titular, não recebe essa oportunidade. A mesma coisa o Ademir, a mesma coisa o Rafael Ratão, Ademir menos, né? Mas o Rafael Ratão, o Biel, são sempre caras que estão entrando bem nesses últimos jogos e que não estão recebendo oportunidades entre os 11. O Biel estava lesionado, tudo bem. Começou o jogo contra o Cruzeiro entre os 11, mas vamos ver se ele vai ser pretendido novamente nos próximos jogos ou não, se foi apenas uma estratégia pensando apenas nesse jogo contra o Cruzeiro. No mais, é isso, meu povo, que eu tenho para passar de informações para vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado pela companhia de todos os dias, de quase sempre, que vocês estão aqui sempre comigo. Não iria falar sobre isso aqui no canal, mas passando bem rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, sobre essa situação do Bahia jogando Barradão. O Neto acabou falando no vídeo de hoje, né? A informação da Rádio Sociedade, do presidente do Fábio Mota falando. Ele é um brincalhão, né? O presidente do Vitória é um brincalhão, né? É um cara que, assim, eu sou muito contra o Bahia jogar no Barradão, mesmo com pagamento, mesmo sem opção. O Bahia vai jogar na Fonte Nova, tá? Só para deixar vocês tranquilos. Eu queria falar sobre isso só para confirmar mesmo. O Bahia vai jogar na Fonte Nova, é quase que 100% de certeza. Apenas aguardar ali a divulgação das datas, do calendário e tudo mais. E aí, logo depois, o local também vai ser divulgado e o jogo vai ser mantido na Fonte Nova. O Bahia não tem chance de jogar no Barradão ou de qualquer outro estádio fora da Bahia, que nem pode por regulamento, mas no Barradão, em Pituaçu, que nem tem condições de gramado, e no Barradão muito menos. O Bahia
Bahia vai fazer o seu jogo tranquilamente em casa, que é a nossa Fonte Nova. Valeu, meu povo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!